Bem-vindo ao AlphaCast e no episódio de hoje nós vamos discutir um papel crucial das câmaras técnicas no Protótipo Alpha, uma iniciativa inovadora da Polícia Militar de Santa Catarina focada em ordem pública. E eu já vou começar apresentando os nossos convidados, porque a gente conta aqui no nosso AlphaCast com a presença da agente de articulação Juliana de Oliveira. Seja bem-vinda, Ju! Olá, muito obrigada pelo convite. É um prazer hoje a gente poder contar um pouquinho de como está sendo o nosso trabalho no campo. Eu sei que vocês estão trabalhando bastante, Exato. Eu tenho acompanhado e está bem bacana o trabalho. E também do Cabo Tristão, seja muito bem-vindo. Olá, tudo bem, Liz? Tudo bem, Ju? É um prazer estar aqui com vocês hoje e debater um pouquinho mais sobre segurança pública em Santa Catarina. Então, gente, eles estão aqui porque vão compartilhar conosco as suas perspectivas e experiências sobre como estas câmeras elas estão moldando o futuro da segurança pública, não só aqui na nossa região, nos 5 municípios que fazem parte do piloto do Protótipo Alpha, mas também no futuro do Brasil. É isso mesmo, o Protótipo Alpha, ele deve se tornar aí e ser repetido várias vezes por vários estados e municípios do nosso Brasil, porque ele é um projeto inovador e realmente vai trazer muitos resultados positivos aqui pra gente. Ô Ju, eu queria já começar com você, enquanto agente de articulação, até porque você atende 2 municípios e eu quero saber como que esse papel é desenvolvido lá no campo mesmo, né? Quando a gente fala no campo, não é no campo rural, gente. É um trabalho de campo que a Ju faz, porque você tem como dever integrar as pessoas das câmaras técnicas e fazer todo o trabalho rodar, né? Conta pra gente. Exatamente. Quando eu falo, né, a gente fala de campo, é a campo, né? A campo. E eu sempre comento com o pessoal que agora a gente é um mão na massa, né? O protótipo vem sendo idealizado desde março, então, e é desafiador porque eu atuo em 2 municípios, né? São Joaquim e Bom Jardim, são municípios com características econômicas, características muito próximas, mas de comportamentos muito diferentes, né? Sério? Eu achava que era muito parecido todo o nosso comportamento aqui da Serra Catarinense. Não é? Cada município é realmente diferente. Exatamente. Eu queria que você explicasse, porque eu ainda não me entendi, qual que é o papel do comitê nessas cidades, do comitê gestor, qual que é o papel das câmaras técnicas, quem que participa do comitê gestor e quem que participa das câmaras técnicas. O comitê gestor local, ele foi criado por membros de entidades. Então, eles representam algumas entidades. Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência Social, CDL. Então, assim, vários representantes de entidades. E essas pessoas, esses representantes das entidades, entenderam o propósito do projeto, do protótipo, e já tem uns temas a serem trabalhados, e eles visualizaram que nas câmaras técnicas existem pessoas que são chaves para que os resultados aconteçam. E as câmaras técnicas são formadas por membros indicados pelo comitê. E as câmaras técnicas... São pessoas, né? Tipo, são CPFs. Exatamente. Nos comitês são CNPJs, exatamente, né? São entidades. E ali são pessoas que pessoas. realmente vão se relacionar... se elas fazem parte ou não de alguma secretaria, de alguma instituição, mas às vezes é uma pessoa que tem uma liderança no município, que ela tem ações voluntárias, então é uma pessoa muito participativa no município, e aí o comitê percebe que aquela pessoa é estratégica para estar ali. Vai contribuir, né? Então, em São Joaquim foi dessa forma. Bom Jardim, depois o Cabo Tristão pode comentar se é mais ou menos assim que lá funcionou o início, mas São Joaquim está sendo dessa forma, né? Então, as câmaras técnicas são os CPFs de pessoas que querem fazer a diferença no seu município e que têm essa condição, né? Por exemplo, nós trabalhamos com 2 câmaras técnicas, tanto em Bom Jardim quanto em São Joaquim. Câmara Técnica de Saúde, Educação e Social e a Câmara Técnica de Infraestrutura e Desenvolvimento Econômico. Então, a gente vai levando assuntos que pessoas têm expertise ali. Eu vou dar um exemplo. A gente, na última reunião, trabalhou sobre câmeras de segurança. Aí veio informações de câmeras de segurança do CDL, informações de câmeras de segurança da PM, informações de câmeras de segurança de estabelecimentos. E aí, cada um tinha um pouquinho de informação. E aí, por que a gente não junta todas essas informações e a gente cria uma rede, né? Então, assim, está sendo trabalhado. Daqui a pouco a gente vai trazer resultados dessa. Mas esse é um exemplo. Então, assim, não fica só a um setor, né?
Todo mundo que tem alguma informação sobre aquele assunto que pode contribuir e trabalhar de forma coletiva e trazer um resultado coletivo é levado para a Câmara Técnica. E aí eu boto um pouquinho de pressão dizendo assim que nós temos até fevereiro para a gente ter bons resultados. Você vai dando as datas. Exatamente. Cada um vai lá, participa e sai com sua tarefinha de casa para trazer na próxima reunião, é isso? Exatamente. Tem a tarefinha, a gente faz as reuniões mensalmente, mas durante o mês eu fico sempre ali, né? A gente tem um grupo de WhatsApp que eu fico sempre fazendo provocação. E aí, tá tudo certo? Estão precisando de ajuda? Porque às vezes também preciso, né? Essa é a minha função, né? De ficar movimentando, de ficar fazendo essas provocações, lembrando, né? dos compromissos que a gente tem que cumprir. Vamos lá para Bom Jardim da Serra, é pertinho, 100 quilômetros a gente está em Bom Jardim, de São Joaquim para Bom Jardim da Serra, né? Dá 45 de Bom Jardim e daqui de Lages dá 125. Ah, então é por isso que eu acho tão longe, porque às vezes eu saio daqui e daí eu rodo um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais. Cabo Tristão, me conta, como que está o trabalho lá em Bom Jardim da Serra? Como que essas câmeras estão atuando? O que a gente já tem de resultado por lá? Bem, vamos começar do princípio, como se diz. Nós temos o projeto Gente Catarina, dentro de Bom Jardim da Serra, que já é um projeto da FACISC, nossa apoiadora no Alfa. E dentro desse projeto, do Gente Catarina, já tinha algumas câmaras técnicas já em desenvolvimento. Saúde, assistência social, infraestrutura e segurança pública. Mas a segurança pública cresceu tanto dentro de Bom Jardim da Serra, virou um tema tão grande, que ela se tornou um projeto de lei e virou um conselho de segurança. E esse conselho era os membros da segurança pública. E quando saiu... Daí nesse conselho, só pra gente... Quem faz parte? Polícia Militar, Civil? Polícia Civil, Bombeiro, Defesa Civil e Polícia Rodoviária Estadual. Tem entidades civis também? Tem entidades civis. Legal. E mais alguns apoiadores da própria prefeitura mesmo, do governo municipal, que é alguns secretários lá que faziam o apoio, o suporte para nós lá. E essa ideia surgiu lá nos tempos de frio, no inverno, aonde a serra tranca, onde dá todo o caos em Bom Jardim. Geada, então, e aí todo mundo se envolve, né? Surgiu esse conselho para trabalhar justamente isso. E o Alfa, quando surgiu o protótipo Alfa, esse conselho ele abraçou mais secretarias e nós estamos utilizando justamente as câmaras técnicas dentro do Gente Catarina para trazer temas e tratar assuntos sobre segurança pública. Que bacana, né? E aí, lá em Bom Jardim, o que vocês já elencaram que a cidade precisa trabalhar, assim, já de imediato? Bem, como estava comentando, Bom Jardim da Serra faz 2 anos que nós já estamos trabalhando com a Câmara Técnica de Segurança Pública. E faço parte também da Saúde e Assistência Social. Já foi elencado, dentro dessa Câmara Técnica, só não tínhamos tanta voz como nós temos agora. Que o nosso principal problema era justamente a violência doméstica. Bem, reunimos o nosso conselho juntamente com a Ju e os nossos apoiadores e trabalhamos em cima da violência doméstica. O que nós podemos fazer com a violência doméstica dentro de Bom Jardim, que é o nosso principal problema. Achamos a ideia no próprio conselho de trazer... treinar as agentes de saúde mesmo ali, agentes comunitários de saúde, e elas vão em campo, então, nos auxiliar com a questão da violência doméstica. Anonimamente, vão elencar lá no georreferenciamento delas, que todas elas têm um tablet, e elas conseguem fazer um mapa justamente da região delas, e elas vão elencar para nós as questões de violência doméstica para ser trabalhadas futuramente. Mas como vai ser trabalhado isso futuramente? Nós vamos trabalhar com ações na região onde está acontecendo aquela violência doméstica para não vitimizar aquela vítima, e sim colocar num grupo e trabalhar em cima desse grupo questões financeiras, questões de trabalho e outros assuntos também. Não só com a vítima, também com o autor da levar informação para essas pessoas de forma mais, sim. mais palpável, né? Sim. Fazer o tete a tete ali que a gente chama, né? Eu te conheço, vou aqui te ajudar e te auxiliar para que essas pessoas se sintam realmente cuidadas. Isso, né? E quem mais conhece todo o cidadão da própria cidade que é as agências de saúde. Elas estão em campo todos os dias, elas conhecem, por ser um município de 4 mil habitantes, então elas conhecem praticamente todo mundo, então elas já sabem quem sofre ou não. No nosso treinamento que nós fizemos quinta-feira passada com elas, dava de olhar justamente que elas já estavam pensando as famílias que já tinham ou não tinham.
Sabe o que eu acho legal? Porque às vezes no nosso dia a dia é tão corrido que a gente não se sente responsável por algumas ações da nossa sociedade, né? Tipo, segurança é da polícia militar, a polícia militar que resolva, ou a polícia civil, né? O problema lá da saúde eu não tenho nada a ver, eles que resolvem. E não. A gente tem uma participação muito importante. E aí quando você faz o chamamento dessas profissionais para participar do projeto, elas também se sentem importantes e responsáveis pelo processo, né? Sim. Eu até quero fazer um comentário, porque eu não tinha tido acesso, né, com as agentes. E foi muito curioso, porque a gente estava conversando ali, eu tenho a lista de presenças, e eu falei, foram todas. E o Cabo Tristão, todas as agentes de Bom Jardim foram capacitadas, treinadas e orientadas. Então, assim, a gente entende que isso vai chegar no município de forma, né, nivelada, as informações, a coleta de dados. Então, isso foi bem surpreendente. Tanto que a gente tinha determinado um tempo um período, né, para reunião. E elas começaram a interagir, acho que se sentiram confortáveis, porque a Cabo Bruna estava lá falando da Rede Catarina, e elas foram falando, e quando viu a gente já estava estourando o horário, e elas ali questionando bastante. E ninguém queria ir embora, porque estava produtiva. Porque geralmente quando é esse assunto, ou treinamento, o pessoal está cansado, né? Ainda mais elas que são de atuar na prática, no campo ali, e pelo contrário, né? Elas estavam todas ali no horário e ficaram depois ali questionando. Isso é gratificante, né? Quer dizer que o trabalho, ou a forma que a gente está se comunicando com elas está sendo bem assertiva. Né? E só completando, Ju, tem agentes de saúde que moram mais de 30 quilômetros da cidade. Nossa. Elas moram no interior e todas foram mesmo, tá? Todas elas participaram. Teve engajamento, muitas perguntas que a Cabo Bruna e eu conseguimos tirar as dúvidas delas, e surgiram muitas outras que até as próprias enfermeiras responsáveis por elas vão alancar essas dúvidas e vamos tentar contribuir também. Melhorar também essa questão de treinamento com elas. É uma questão de desenvolvimento econômico, né? Porque a Serra toda, ela tem uma vocação para o turismo gigantesca. Eu sempre falo que nós somos o ouro do turismo. Sim. E o quanto é importante que as cidades estejam organizadas. A gente está aqui hoje falando da Câmara Técnica de São Joaquim, de Bom Jardim, mas aí a gente tem Lages, a gente tem curitibanos participando, Urubici, e todas têm trabalhado dentro dessa sintonia, né? De elencar os problemas, elencar as possíveis soluções, e aí então começar a trabalhar para que depois isso seja levado para os gestores públicos. Essa é a ideia, né, Ju? Levar isso para que se tornem ou políticas públicas, ou melhorar as políticas públicas que nós já temos disponíveis. Qual que é o objetivo lá no final de todo esse trabalho que está sendo realizado por vocês? Por exemplo, eu posso dar um exemplo prático, né, do que vai acontecer nos próximos meses em Bom Jardim. Então, depois da reunião com o treinamento dos agentes, nós tivemos a reunião com o conselho. E aí, qual era o tema? De a gente debater quais são os fluxos de atendimento, se uma pessoa está sofrendo, se é vítima de violência. Todo mundo pensa que tem que ir lá na polícia, né? Tem que ir lá, mas às vezes não, às vezes ela precisa de uma assistência psicológica. Então, ela vai na assistência social. Às vezes, a violência dela não foi uma violência física, foi outro tipo de violência, uma violência psicológica. Então, não necessariamente ela precisa ir para a polícia. Às vezes, ela precisa de uma assistência médica, né? Então, qual é o nosso próximo passo? A gente criar protocolos de atendimento dessas entidades que recebem e atendem a vítima de violência, e depois unificar esses protocolos. Que eles sejam integrados. Sejam integrados. Para realmente saber quando você detecta uma vítima, para onde direcionar. Porque no primeiro momento, quando a gente levantou a discussão a semana passada, o pessoal, não, para mim a gente vai na polícia. Não, e por que não no bombeiro? Então, você tem que entender qual é o tipo de violência e direcionar para quem que vai atender. E depois disso, então, cada setor, cada entidade, ele cria o seu protocolo, e lá no final a gente integra tudo isso. Isso depois vai resultar em me ajude agora, Cabo, num documento para que a gente leve até a prefeitura. Isso, um projeto de lei que vai ser encaminhado para a prefeitura para... Um decreto. Lógico, nós temos o nosso fluxo da polícia, o bombeiro tem o fluxo deles, a assistência social tem o fluxo deles, mas, infelizmente, muitos não conhecem o fluxo da outra secretaria. A própria saúde... Opa, passou aqui na polícia militar e foi à frente, você já não tem mais acesso àquele atendimento. E assim, lógico, temos a Lei de Proteção de Dados, que é válida, mas
Por exemplo, pegamos um caso de uma violência doméstica que precisamos encaminhar para o Conselho para Assistência Social. E agora? Então, a partir de agora, nós vamos criar esse fluxo, juntamente com o da Polícia Militar, com o do Bombeiro, com o das outras secretarias, para tentar colocar uma engrenagem certa ali, para dar continuidade, mesmo, né? Isso, para dar continuidade, e para assessorar também, porque, como nós conversamos, até feito uma brincadeira, se chega, por exemplo, uma pessoa que sofreu uma violência doméstica no turismo, ele falou, não, vou ligar para o 190. Não, mas vamos entender o caso primeiro. Ela tem questões sociais que precisam ser intervidas, uma assistência social, precisa ser retirada de casa ou não. Então, tudo isso tem que ser trabalhado com todos os membros do comitê para trabalhar numa corrente certa, com todos os dados. E nós não tínhamos isso em Bom Jardim. Cada um trabalhava com o seu próprio fluxo e não tínhamos a sequência. Se aquela pessoa lá no final foi atendida ou não. Agora já está lá no projeto das câmeras técnicas. Agora já está no projeto das câmeras técnicas trabalhar justamente esse fluxo. Agora sim, o nosso protótipo alfa, ele trabalha não só a questão da violência contra a mulher, mas também da violência letal. E aí a gente já tem também algumas ações positivas relacionadas, por exemplo, à instalação e aperfeiçoamento do vídeo monitoramento nas cidades, né, Cabo? Isto. Em Bom Jardim, devido ao apoio da FACISC e algumas emendas parlamentares, nós conseguimos adquirir 20 câmeras para ser instaladas agora em Bom Jardim da Serra, que ela vai pegar todo o perímetro urbano, inclusive as 4 fronteiras com o Rio Grande do Sul. E o que isso significa em termos de segurança, de ordem pública? Um dos outros problemas grandes que nós temos em Bom Jardim da Serra é o abigeato, o furto de gado, tá? Que é grande, infelizmente, em nossa região. E por nós termos 4 fronteiras, nós não conseguimos monitorar essa questão de veículos que passam. E essas câmeras elas já são equipadas com um leitor de placas. Então, nós já vamos saber quais são os veículos que estão trafegando nessa região. E vai assessorar também a questão do turismo. Por exemplo, precisamos saber a quantidade de turistas que trafegaram, veículos trafegaram na rodovia. Todas essas informações vocês vão ter em mão. Todas elas vão ter em mão agora. E também já sinalizamos também com a Prefeitura Municipal em Bom Jardim a aquisição de outras câmeras 360 graus para serem instaladas também justamente dentro do protótipo alfa e da Câmara Técnica de Saúde e Assistência Social e do Conselho de Segurança. Eu tenho percebido que essa é uma realidade e uma vontade de todas as câmaras técnicas dos municípios que participam do piloto do protótipo alfa. Não é diferente de São Joaquim, né, Ju? Exatamente. Na última reunião da Câmara Técnica de Infraestrutura, geralmente a gente leva 3 assuntos, né? O tema das câmeras de segurança levou toda a reunião, porque aí entra assim, existiam as informações, né, da PM, das câmeras da PM, das câmeras como já foi falado, do privado, exatamente. Aí já veio um outro membro comentando assim, tá, mas e se a gente falar com alguns produtores de maçã? Também é do interesse deles, e de repente se a gente coloca, principalmente na safra, né, que quando chega muita as pessoas de fora para o trabalho, e eles pensaram assim, e se a gente colocar então câmeras de reconhecimento facial? Isso vai ajudar bastante também a polícia, né, para identificar as pessoas que estão entrando no município, vão ficar ali por 2, 3 meses, né? Então, foi muito interessante porque, como uma reunião de 1h30, o assunto ficou ali. E ali eles já foram se articulando, já buscando soluções, né? Então, eu acho que começa por aí, né? Controlar o município, monitorar, saber... Ter as informações ali aos olhos, né? Por exemplo, Bom Jardim e São Joaquim são fortes, o carro-chefe deles é a produção de maçã. Então, a migração sazonal que vem do norte e nordeste, nós não sabemos a quantidade que são. E os índices da Polícia Militar, eles triplicam os números de ocorrência justamente nesse período, entre novembro e junho, julho no máximo ali. Então, é onde vem esses turistas, praticamente turistas entre aspas, dobra a quantidade de habitantes no município, superlota a questão de saúde, superlota a assistência social e nem eles sabem dar conta. Porque não tem os dados, não sabe quantas pessoas são, né? Para poder se organizar para receber realmente essas pessoas. Isso. E os nossos próximos passos, justamente da questão das câmaras técnicas, é trabalhar essa questão da migração sazonal. Tá? Aqueles habitantes que vêm à busca de trabalho temporário e no final eles retornam, mas quem são? Aonde eles estão? De que localidades que eles vieram? O relato que a gente tem que muitos chegam sem documentos aqui, né? E aí é uma forma, né, de a gente já começar a mitigar
esses possíveis problemas, não necessariamente que todos que chegam aqui trazem problemas, mas a gente já consegue filtrar ali através de tecnologia, né? E assim, né? Se tu não tem documento, como você vai ser atendido na rede de saúde, de educação? Porque a gente sabe que muitos ficam por aqui, né? Como que você não tem identificação? Então, isso vai tornar realmente o processo mais profissional. Agora sim, vocês estão me falando aqui, entram os assuntos em discussão nas câmaras técnicas, tem bastante membros participando. Como que vocês fazem, então, para fazer com que esses membros, né, com essas opiniões diversas, como que vocês fazem para elas chegarem a um denominador comum? Primeiramente, acho que ouvindo todos. Todos têm direito de fala e voz, tá? Todos. Todas as ideias, todas as opiniões são colocadas na mesa e são debatidos respeitosamente. Então, não, vamos trabalhar esse tema, vamos trabalhar esse outro tema. Não, são todos ouvidos e todos colocados na mesa. E não tem hierarquia. Não tem hierarquia. Não existe hierarquia nas câmaras técnicas. Por mais que eu participe da Câmara Técnica de Saúde e Assistência Social, lá eu sou um membro. Faço parte do conselho, do Comitê de Segurança também, mas dentro da Câmara Técnica eu sou um especialista de segurança pública. Eu vou dar a minha opinião sobre segurança pública naquela questão. Mas posso ser discordado? Sem problema nenhum. Okay? Nós temos que achar o denominador comum ali da história. E como que essas decisões que saem das câmaras públicas, elas vão poder influenciar lá no trabalho, quando for pensado realmente no modelo de gestão único, no sentido de criar políticas públicas ou melhorar as políticas públicas? Bem, assim, falar de segurança pública é bem complicado. Sempre sobra para a polícia militar. Até porque a gente fala muito em segurança pública, mas o termo ideal e real é ordem pública. Ordem pública, são vários aspectos, né? A segurança pública, ela está no guarda-chuvinha da ordem pública, é isso? Exatamente. Então, as políticas que nós estamos criando agora, nós vamos entregar para prefeito, para quem comanda mesmo ali no município, e o caminho certo seria esse. Se ele vai seguir ou não, depende dele. Mas nós estamos tentando criar e mitigar ideias e sugestões. Auxiliar, né? Auxiliar. A gerir melhor. Isso. E são ideias, tá? Ele pode comprar ou não elas. Mas nós esperamos que aconteça isso, que essas ideias saiam do papel de fato, que como está saindo agora justamente do treinamento das agentes, que o secretário municipal de saúde e o prefeito abraçaram a ideia e gostaram, porque no primeiro momento eu mesmo confesso que eu fiquei com medo de elas ter a rejeição. Mais um serviço, não. Mas elas viram que pode ser aquela sementinha que pode transformar e mudar o futuro. Ô Ju, me diz uma coisa, existe assim a ideia de expandir essas câmeras técnicas conforme o projeto for avançando? Por exemplo, os municípios às vezes têm 2 câmeras técnicas, alguns 3. Se vocês sentirem necessidade lá no meio do trabalho, precisamos de outra câmera técnica, isso pode acontecer? Pode acontecer sim. Nesse início a gente tentou reunir em dois temas, né? A infraestrutura, a parte de desenvolvimento econômico e a base, né? Que é saúde, educação e o social. Mas em Bom Jardim acontece, né? Tem uma câmara só de educação, né? Então, assim, na medida que for chegando sugestões, forem chegando ideias e projetos, aquela câmara não vai dar mais condições de só ela, né? Então, é bem possível. Isso não existe uma regra, depende da velocidade do município, depende da velocidade dos membros que estão ali envolvidos e com a vontade de fazer que as sugestões aconteçam, né? Mas é bem possível que isso aconteça, que elas se ampliem. E eu vejo que a dinâmica é bastante grande, porque o projeto ele tem um prazo, né? Você já falou, o prazo é curto, então o trabalho precisa acontecer de forma muito rápida, porque até fevereiro nós já temos que ter um resultado palpável. Isso, como a Ju estava falando ali, por exemplo, a nossa Câmara Técnica, todas as nossas câmaras técnicas de Bom Jardim da Serra têm um regimento interno. Então, são seguido ordens ali, e como eu comentei no início da fala, a nossa Câmara Técnica de Segurança Pública, ela transformou num comitê. Então, ela cresceu. Então, nada contra nós criarmos um outro comitê ou outra Câmara Técnica lá dentro para desenvolver um tema específico. Tá? Então, são todos membros qualificados lá, fazem parte da Câmara Técnica. Eu vou citar o exemplo de saúde e assistência social, que tem desde farmacêutica até assistente social.
Então, é uma gama bem ampla de profissionais que trabalham lá dentro, que têm conhecimento e expertise para trabalhar os assuntos. Juliana, como é que as pessoas, como que esses membros entenderam o protótipo Alfa? Eles conseguiram visualizar o que esse projeto inovador pretende e se engajaram, estão engajados nesse trabalho todo? Como que tu tem percebido aí? Eles, no primeiro momento, né, quando se fala segurança, protótipo, PM, o pessoal fica associando, né, diretamente ali que é uma coisa só ligada à polícia, né? Mas quando a gente começou a fazer a apresentação do protótipo, quando já teve os lançamentos tanto aqui em Lages, quando a gente começou com as oficinas aqui, que a gente começou a abrir e mostrar números, né? Porque a gente também o nosso trabalho é baseado nos números, né? Então, em dados econométricos que a gente sempre fala e foi explicando para eles. Hoje, no protótipo, a gente tem uma plataforma onde a gente consegue visualizar esses números. A gente tem um radar lá que vai do vermelho ao verde, né? Então, vermelho, amarelo e verde. Eu sempre brinco, né? E eu gosto eu sou de exatas, então gosto sempre de mostrar números, gráficos, e eu sempre comento com eles, o município está no amarelo, vamos chegar em fevereiro até o verde, né? Nossa meta. Exatamente. Meta, então, quando você quando você conversa com os membros das câmaras técnicas, na linguagem deles, que eles estão acostumados a trabalhar assim, aqui na educação, o que a gente pode fazer? De repente, a gente começa a motivar as crianças, fazer um alerta lá nas escolas, porque a criança leva a informação que recebe na escola para o pai, e isso já vai construindo. Quando a gente conversa com o pessoal do social, o que a gente pode fazer para reintegrar o pessoal que está passando por se envolveu com drogas e quer voltar para o mercado de trabalho, o que a gente pode fazer? Então, quando você começa a falar numa linguagem que você vê que pode trazer um resultado, o pessoal vai vendo assim, não, mas eu posso fazer, eu tenho uma ideia. Então, e aí começam a se juntar as ideias. Então, assim, no começo, né, o nome parece que protótipo Alfa assusta um pouquinho, mas quando a gente vai trabalhando, né, especificamente dentro do município e vendo as características do município, tu vai trazendo isso para eles vão abraçando, e eu tenho muito membro empolgado, assim. Ai, que bom. Antes da reunião já me trazem, o que você acha? Posso falar nisso na próxima reunião? Pode, né? O importante é a gente trazer resultados mesmo. É isso aí, porque nós estamos muito empolgados e a gente sabe que a gente vai ter um resultado muito positivo, né? Chegamos ao fim do nosso AlfaCast. Já vou deixar a palavra aqui com o nosso cabo Tristão, para que ele deixe um recado para quem está nos assistindo ou nos escutando. Quero primeiramente agradecer o convite da Liz e do Protótipo Alfa. Falar um pouquinho sobre segurança pública. Desejar a todos uma ótima semana. E vamos trabalhando ainda, cada vez mais, em busca da nossa excelência em segurança pública. Porque por nós sermos o estado com maior índice de segurança pública do país, a gente precisa manter, né? Nós precisamos manter e trabalhar, temos que ser exemplo, é isso aí. Remaçar as mangas e vamos à luta. Muito obrigado, volta sempre aqui para contar novidades pra gente da Câmara Técnica. Sim. Ju, um recadinho, você que tá aí trabalhando bastante, eu só vejo você em todas as câmaras técnicas. Então, primeiro agradecer a oportunidade de a gente poder vir contar como que é os bastidores, né? Porque quando surgem as matérias, sai o resultado, mas por trás ali tem uma Câmara Técnica com 9 membros, tem uma Câmara Técnica com 12 membros. Então, o trabalho é feito lá no bastidor, que às vezes nem surge o nome do membro, e não é nem essa a intenção, né? Mas poder falar um pouquinho de como que funciona a dinâmica, né, efetivamente. Porque quando chegam os resultados, por trás teve muita gente trabalhando, né? Então é importante frisar que todos voluntários, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, agradecer a oportunidade de a gente poder contar um pouquinho mais, né, de como que funciona na prática o nosso trabalho. A gente que adorou, volta sempre e vem trazendo as novidades já junto com você. Com certeza. E nós, então, vamos nos despedindo por aqui, mas é claro, já te fazemos o convite para que você compartilhe esse programa com as pessoas que você conhece, acesse as nossas plataformas no YouTube, Spotify, compartilha lá na rede social, no Instagram, no Facebook e conta para todo mundo sobre essa grande novidade da ordem pública. Eu te espero no próximo episódio. Tchau!